Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 26. Atos capítulo 26, a partir do versículo 30. Amém? Todos encontraram? Os que estão com o celular, facílimo de encontrar, né? Muito bem. Atos capítulo 26, a partir do verso 30, diz assim a palavra do Senhor. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Vamos orar, irmãos. Deus, por tua infinita misericórdia e graça, por teu grande amor e por teu grande poder, fala com essas pessoas nesta noite, assim como o Senhor falou comigo quando estava, ó Deus, estudando esse texto. Que em nome de Jesus, essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, transformadas pelo Teu poder. E pela Tua infinita graça, misericórdia e amor, ninguém saia daqui da maneira como chegou. Mas que pelo Teu poder, ó Deus, Tua palavra faça aquilo que ela sempre faz. Renove o entendimento, traga esperança, vida nova e principalmente arrependimento, Senhor. Abençoa-nos nesta noite com Tua presença, que nós já sentimos aqui nesse culto, mas faz-se mais presente agora na proclamação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que você está fazendo da sua vida? Geralmente perguntam isso para nós quando as coisas não estão bem, não é? A gente está fazendo alguma coisa que não é legal, ou as pessoas percebem que nós estamos entrando em algum abismo, e aí imediatamente tentam nos alertar dizendo o que é que você está fazendo com a sua vida. Mas essa pergunta nós deveríamos nós mesmos fazer a nós mesmos, constantemente. O que eu estou fazendo com a minha vida? Todos os dias nós deveríamos ter uma reflexão sobre isso. Jesus, quando nos ensinou a respeito da tentação, ele disse que nós deveríamos vigiar e orar. Ora, sabendo que nesse mundo em tudo somos tentados, como a Bíblia diz, né? Então naturalmente nós deveríamos vigiar a nossa vida como um todo e orar sempre sobre tudo que está acontecendo com a gente. Ou seja, nós deveríamos dar mais atenção à nossa vida. A gente não deveria viver assim como quem, sabe, tipo a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente deveria prestar mais atenção no que a gente está fazendo, quem são nossos amigos, a direção que estamos tomando, o rumo que estamos indo, muitas vezes até condicionados pelas pessoas que nos cercam e não porque deveria ser o melhor rumo a tomar. Portanto, vigiar a vida é uma coisa muito importante. No final dos anos 90, um maestro da Filarmônica de Berlim foi passar as férias na Espanha. E passando as férias na Espanha, ele sentiu vontade de comer peixe. Ele foi comprar peixe. Quando ele foi comprar peixe, ele achou o papel que o rapaz embrulhava o peixe muito bonito. Um papel, me parecia um papel diferente, né? Ele parecia um papel diferente, um papel bem trabalhado. E quando chegou em casa, antes de preparar o peixe, ele deu uma olhada no papel. Quando ele abriu o papel na verdade era uma partitura. E ele ficou maravilhado. Era uma partitura e abaixo, no finalzinho da partitura, estava escrito Bach. Ou seja, provavelmente era uma partitura de Johann Sebastian Bach. Ele correu, voltou lá no homem que vendia peixe, né, e disse:
esse papel, onde você arranjou? Ele disse, tem um monte aqui. Uma fábrica antiga fechou, eles jogaram várias coisas fora, dentro das coisas que eles jogaram fora tinha essa caixa. Eu abri a caixa, vi esses papéis e pensei, opa, ótimo para embrulhar peixe. E aí o cara disse, quanto é que você quer essa caixa com todo esse papel? Aí ele, você me dá aí, não sei, $10, qualquer coisa, é só papel. E o cara deu. E aquela coleção é estimada hoje em mais de 1.500.000 euros. E custou só $10. Quando a gente não sabe para que serve, não serve para nada. Não é assim? Assim também em nossas vidas. Se a gente não souber por que realmente a gente está aqui, a gente acaba se perdendo e não servindo para nada. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos hoje é: qual a razão da sua vida? Porque a gente costuma apontar umas razões, não é? Mas eu quero hoje mostrar para você, biblicamente, a razão mais importante e profunda pela qual nós cristãos estamos nessa terra. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala quando o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava preso porque ele estava pregando o evangelho, os judeus não aguentavam isso e achavam que ele estava proliferando heresias, então resolveram acusá-lo de blasfêmia, e acusando de blasfêmia ele foi preso. Ele estava preso e a essa altura, diz o texto, levantou-se o rei, também o governador e Berenice, que era a esposa do governador, que estavam assentados ali próximo a Paulo, e eles queriam ouvir Paulo, e ouviram Paulo, todas as coisas que Paulo dizia. E uma das coisas que eles perceberam, no versículo 31, diz assim: havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: esse homem não tem nada passível de morte ou de prisão. Ou seja, nós ouvimos Paulo, ouvimos as coisas que ele contou, ouvimos as coisas que ele prega, e percebemos que ele não devia nem estar preso. Ele não é digno nem de prisão, nem de morte, nem de condenação à morte. Ele simplesmente é um pregador, nada mais do que isso. E aí, o mais chocante é o verso 32. Então Agripa, que é o rei, se dirige ao governador Festo e diz o seguinte: esse homem bem podia ser solto, se ele não tivesse apelado para César. E aí é que está o grande mistério desse texto. Paulo, nesse momento aqui, tem mais de 60 anos de idade, já viveu mais de 30 anos de ministério, as costas dele já são provavelmente carne viva, já apanhou, já sofreu naufrágio, já sofreu solidão, fome, tudo o que você possa imaginar pela causa do evangelho. No entanto, quando esse homem teve a oportunidade de ser solto, de ser liberto, de ir para casa, olha, pense com você tem mais de 60 anos, já trabalhou no evangelho há mais de 30, já apanhou, já sofreu naufrágio, já passou fome, já passou todo tipo de necessidade, provação, prisão, tudo que você possa imaginar, durante 30 anos. E aí de repente alguém diz: você não tem culpa de nada, se você quiser você pode ir para casa. E aí Paulo diz assim: não, eu apelo para César. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim: eu quero ser julgado por César, que é lá em Roma. Ele quer viajar para Roma. Na verdade, o que ele quer é o seguinte: ele já pregou ali naquela região toda, e seria uma boa ganhar uma viagenzinha para Roma, sabe? De graça. E lá em Roma, poder pregar o evangelho. Quem sabe até para o próprio imperador. Ora, gente, quem quer aparecer vai para a capital, não é não? Quem quer aparecer vai para Fortaleza, quem quer aparecer vai para São Paulo, quem quer aparecer vai para Nova York, quem quer aparecer vai para a capital, vai para o centro, vai para onde as coisas acontecem. E Paulo então vê na prisão dele a oportunidade de não só pregar o evangelho, mas de mostrar o evangelho para o máximo de pessoas possível. Gente, esse homem podia dizer: ai, graças a Deus, foi de Deus que eu não tenho nenhuma culpa, que eu não tenho nenhuma, me mandem para casa, eu não aguento mais. Não, ele aproveita e diz: me mandem para Roma, eu quero pregar mais. Isso é muito louco, não é não? Isso é muito extraordinário. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo irá morrer em Roma. E talvez ele soubesse que poderia correr esse risco, mas ele mesmo chegou a dizer certa vez, né? Viver é Cristo, morrer é lucro.
Se eu estou vivo, eu estou com Cristo. Se eu morrer, eu vou para bem pertinho dele. Olha que coisa, que maravilha. Que razão de viver. Não é não? Que razão extraordinária de viver. Como é que você encontra a sua razão de viver? Bom, a verdadeira razão de viver nós não encontramos. Ela vem ao nosso encontro. Porque assim, Paulo antes, ele tinha uma razão de viver que ele mesmo encontrou. A Bíblia diz que Paulo, ele era um religioso zeloso da fé cristã. O cara era espetacular. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Significa o quê? Ele aprendeu com um dos melhores teólogos da religião judaica da época dele. E quando diz aprendeu aos pés, significa que ele era discípulo direto. Aquele aluno que fica bem próximo do professor. Ele cresceu aos pés de Gamaliel e ele tornou-se um religioso zeloso. E quando surgiu a seita, que ele chamava de seita, que era o cristianismo, que eles chamavam de o caminho, ele, imediatamente, jovem como era, disse: olha, eu quero combatê-los. Essa foi a razão de viver que Paulo encontrou. Na época ele se chamava Saulo, daqui a pouco eu explico porquê. Então essa foi a razão que Saulo encontrou para viver. Perseguir o cristianismo, zelar pela sua fé judaica, arrancar os cristãos de suas casas, levá-los à morte, levá-los à prisão, açoitá-los, fazê-los negar a Jesus, zelar por aquilo que ele acreditava, era a razão de viver que ele tinha encontrado. É interessante que muitos de nós buscamos, assim como Saulo, a razão de viver por nossas próprias forças. A gente quer uma coisa que nos faça ser especiais, que nos faça ser bem-quistos, que nos faça ser respeitados. Então nós vamos atrás dessa razão de viver. Qualquer coisa que a gente faça que as pessoas nos vejam como especiais. Foi isso que Saulo viu. Se eu for um zeloso da fé, todo mundo vai me respeitar, todo mundo vai me honrar, todo mundo vai me ver como diferente. E era somente isso que ele queria. Agora, tem um problema com essas razões de viver que a gente procura. É que elas têm um limite. Seja qual for a razão de viver que você procure por você mesmo, por suas próprias forças, você vai entender que elas têm um limite. Por exemplo, se a sua razão de viver é criar os seus filhos, e quando os filhos forem embora, acabou a razão de viver. Se a sua razão de viver é simplesmente, finalmente conseguir aquela grande casa e aquele carrão, quando a grande casa vier e o carrão vier, acabou a razão de viver. E aí você vai ter que ficar procurando razões de viver, sabe, uma atrás da outra, razões de estar vivo, razões de estar nesta terra, uma atrás da outra, porque quando elas vão passando, você vai ter que ir encontrando outras. Então, se a razão de viver é manter-se belo, quando a velhice chegar, acabou a razão de viver. Se a razão de viver é manter-se forte fisicamente, quando a força física acabar, acabou a razão de viver. Se a razão de viver é ter dinheiro, quando o dinheiro se for, acabou a razão de viver. Por que vocês acham que as pessoas se suicidam? Porque elas apontam para uma razão de viver e dizem: vou viver a partir disso, vou viver por causa disso, vou viver para isso. E aí quando aquilo lhe é tirado, quando aquilo lhe é arrancado, acabou. Vai viver para quê? Se não tem mais porquê, não é? Agora você imagina Saulo, se os cristãos realmente fossem dizimados por ele, se todos fossem destruídos, e se o cristianismo acabasse, Saulo ia viver para quê agora? Não é assim a razão de viver efêmera que a gente vai procurando dia após dia? Por isso a razão de viver mais profunda mesmo, nós não vamos buscá-la, ela vem ao nosso encontro. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9 vai falar do encontro então que a razão de viver teve com Saulo. Atos capítulo 9, amém? Podemos ler? Saulo, olha como é que o cara era meio, sabe assim, obstinado. O que o texto bíblico diz? Ó? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O cara estava bufando ainda sabe? O cara era meio monstro. No verso 2 diz: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o pessoal do caminho eram os cristãos, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, então eles foram identificados como pessoas do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? O que Jesus disse para ele? Depois que se apresentou a ele, disse: agora levanta, entra na cidade, e lá os meus servos vão te dizer o que tu vai fazer da tua vida. Amém? Acabou, Saulo. Não é você mais que encontra razão de viver, não é você mais que procura o que fazer. A partir de agora você vai entrar naquela cidade, meus servos estão lá, eles se encontrarão contigo e vão dizer para você o que você vai fazer da sua vida agora. Isso é sensacional, não é? Porque a razão de viver que Deus quer nos dar, ela vem ao nosso encontro, não é nós que encontramos. É Deus que vem a nós e diz: agora eu vou dizer o que eu vou fazer da sua vida. Eu vou dizer o que você veio fazer nesse mundo. Eu vou dizer para que você está aqui. Sou eu que vou direcionar a sua vida a partir de agora. E como é que Jesus faz isso com a gente? Será que a gente vai também caminhar ali pelas ruas do Planalto Caucaia, e de repente uma luz: oh, Marcelo, porque és preguiçoso. Entra agora ali no Planalto Caucaia, que meus servos vão te dizer o que você vai fazer. Eu acredito que não é isso, porque isso é uma coisa única, né? Tem coisas que Deus faz que são coisas únicas. Não adianta a gente pegar a Bíblia em alguns aspectos e tentar fazer com que aquilo ali seja regra. Não é, Deus tem uma forma de atuar com cada um de nós. Com Saulo tinha que ser assim, o cara estudava as Escrituras, mas tinha que ser assim. Mas com a gente é diferente. Como é que Jesus faz com a gente? Primeiro, Jesus nos dá a razão de viver, primeiro pela palavra dele. Na medida que eu vou aprendendo a palavra dele, ele vai me direcionando, ele vai me mostrando por que eu estou aqui, e o que eu devo fazer, e como eu devo proceder, pela palavra dele. Mas não só pela palavra dele, ele também vai me mostrar pela vida dele, o que eu devo fazer e qual a minha razão de viver. Então eu gostaria de mostrar para você qual é a nossa razão de viver, nós cristãos, tá? Primeiro, como eu disse, pela palavra de Jesus, depois pela vida dele. Primeiro pela palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 43. Mateus 5, 43. Mateus 5, 43. Veja então, pela palavra de Jesus, qual é a nossa razão de viver? Ele diz assim, Mateus 5, verso 43, em diante: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Jesus está dizendo que nós cristãos devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Por quê? Ele diz, versículo 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente dos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Veja o que diz o verso 48, irmãos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual a sua razão de viver? Tornar-se a semelhança do Deus que lhe criou. Amar como Ele ama. E como é que Deus ama? Ele diz aqui: Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos.
Ele faz o sol nascer sobre aquele que mata, rouba e faz um monte de coisa que não presta. E Ele faz o sol nascer sobre o cara que passa horas orando, lendo a Bíblia. Ele faz o sol nascer sobre pessoas que são completamente egoístas. E Ele faz o mesmo sol nascer sobre pessoas que ajudam o próximo. Sol e chuva, o ar está disponível para todos. Deus ama a todos de igual modo. E aí nós temos uma razão de viver, tornarmos semelhantes ao nosso Pai Celestial, amando. Essa é a nossa missão. Essa é a razão da gente estar aqui. Tentar nos tornar como o Pai Celestial. Mas eu disse que Jesus ensinava pela palavra e pela vida. Pela vida, abra em Mateus 16, 24. Pela vida de Jesus. Ele não veio só dizer como tem que ser feito. Ele também fez. 16, 24. Então, disse Jesus a seus discípulos. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Quem quer ir para onde Jesus está? Todos nós. Amém? Aí ele vai dizer como é que a gente chega lá. E ele começa dizendo o seguinte: a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Aí está a nossa razão de viver. Nossa razão de viver é, primeiro, nos tornarmos a semelhança do Deus que nos criou, tornando-nos assim pessoas cheias de amor. E para que isso aconteça, para que nós nos tornemos a semelhança do Deus que nos criou, há algumas coisas que devemos fazer, e a primeira delas é negar a si mesmo. O que significa isso? Significa que quando a razão de viver, que é Cristo, chega a nós, a gente abre mão de tudo que é nosso. Sabe aquele papo que a gente ouve aí nas igrejas por aí? Deus vai realizar os teus sonhos. Já ouviu isso? Já? Pois não é bíblico. Porque Deus não vai realizar os teus sonhos. Deus vai realizar o que Ele quiser em você. Porque quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você disse isso: que seja feita a tua vontade na minha vida. Então, adeus meus planos, adeus meus projetos, jogue tudo fora e diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu vá? Me coloque no meio, me ponha nas circunstâncias, me faça com que a coisa aconteça. Eu nunca planejei ser pastor, eu nunca coloquei no papel assim: vou me converter em tal ano, e aí depois eu vou para o seminário, e aí depois eu vou ser pastor, e aí depois eu vou casar. Sabe aquela coisa de vocês criar um itinerário para a vida? Não tinha nada disso. Eu lembro ainda como se fosse hoje, quando eu estava lá na outra igreja, e o meu pastor me chamou. Eu tinha 6 meses de convertido, e ele me chamou e disse assim: olha, esse pastor aqui está indo lá para o Capuã, eu queria que você ajudasse ele. E eu disse: mas pastor, o que eu vou fazer lá? Não, só para ir com ele, para ele não ir sozinho. Você pode cantar, você pode tocar, ajudar ele lá. Eu fui, e quando eu cheguei lá, esse rapaz foi convidado para ir aos Estados Unidos. Então ele disse assim: ó, tu fica aqui. O Marcelo lembra, Marcelo era uma das minhas ovelhinhas lá. Tu fica aqui e não perde ninguém. Eu disse: mas como? Eu não sei como é isso, cara, você nem pregar. E ele disse: te vira, mas não perde ninguém. Nós tínhamos uma igreja enorme, 6 pessoas. E ele disse: não perca ninguém. O Marcelo tocava, recebia o dízimo e ainda ficava na recepção. Não é, Marcelo? Nós tínhamos 6 pessoas, e ele diz: olha, não perde ninguém. Eu digo: meu Deus, o que eu faço? Aí eu vim para o meu pastor e disse: pastor, o homem vai para os Estados Unidos, mandou eu ficar lá. E o pastor disse: que bênção. E eu digo: mas pastor, eu não sei nada. Ele diz: eu vou te arranjar uns livros. Ele me arranjou um livro. Eu faltei enlouquecer de ler, de tentar entender algumas coisas, porque eu já ia começar a pregar. E aí eu lembro que a primeira pregação que eu fiz lá, aí quando terminou, a mãe do Marcelo chegou para mim e disse: foi uma bênção, meu irmão. Mas não era nada planejado, foi tudo indo acontecendo. Aí uma volta que a gente vem de lá, esse meu pastor me dando carona, aí ele me diz assim: o irmão tem que ir para o seminário. Eu digo: como assim, pastor? O irmão tem um chamado pastoral. Eu digo: não, pastor, eu não quero. Ele diz: não tem que querer, irmão. Essas coisas não tem que querer, a gente vai. Você vai para o seminário. E eu fui. Então eu comecei a perceber que não adiantava fazer projeto, que não adiantava fazer plano, que eu tinha que fazer o seguinte: eu tinha que ser um barco à mercê das ondas da vontade de Deus.
que aí as coisas iam acontecer do jeito que ele quisesse, do jeito que ele bem entendesse. Mas para isso é necessário confiar. Desconfiando de Deus, ninguém abre mão dos seus projetos. Ninguém abre mão dos seus planos e sonhos desconfiando de Deus. Quando uma coisa dá errado, a gente se desespera quando a gente desconfia de Deus. Como é que pode? Tinha tudo para dar certo. Não tinha Deus. Se tivesse, tinha dado certo. Quando a gente diz que tinha tudo para dar certo, a gente está querendo dizer assim: tinha todas as minhas forças, as minhas energias, tinha tudo o que eu posso fazer para dar certo. Mas o problema é que só dá certo se Deus permitir, se for dentro do seu propósito, se for dentro dos seus planos, se estiver estabelecido naquilo que Ele deseja para nós. Aí dá certo. Às vezes é tão interessante, né, que a gente nem planejou e deu certo. Isso é graça de Deus. As pessoas perguntam na nossa igreja: como é o projeto de crescimento de vocês? A gente fala: nenhum, porque realmente não existe. A gente nunca sentou: como é que a gente faz para ganhar as almas para Jesus? Nós nunca fizemos isso. A gente só faz as coisas e Deus faz o resto, sem planos, sem projetos, sem metas estabelecidas, barcos sendo conduzidos pela onda da vontade de Deus, com confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. Aí aquele pensamento pecaminoso pode lhe dizer assim: agora você é irresponsável, porque Deus cuida de mim. Cuida, Senhor, eu não estou mais nem aí. Não vai funcionar. Pode ter certeza que não. Porque negar a si mesmo não significa você negar a vida. Significa você confiar a vida nas mãos do Senhor. Eu trabalho, eu preparo o sermão, não chego aqui e digo: Senhor, tudo depende do Senhor mesmo, manda, Senhor, a mensagem para mim agora. Não, eu passo a semana estudando o texto e orando. A gente não pode abrir mão da vida, a gente abre mão da segurança pessoal, a gente abre mão do princípio de que nós podemos fazer, mas simplesmente acreditamos que se o Senhor não for conosco, como diz lá no Antigo Testamento, né? Se o Senhor não for conosco, a gente não vai. Não era isso que o povo de Deus dizia? Se o Senhor não for, a gente não vai. Então a gente deve dizer a mesma coisa: Senhor, eu vou trabalhar, estudar, fazer tudo como deve ser feito, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Isso é negar a si mesmo. A segunda coisa que ele diz é: tome a sua cruz. A cruz é obediência, significa obediência a Deus. A cruz de Cristo era Cristo obedecendo ao Pai, para fazer a vontade do Pai. A gente precisa aceitar o desafio da obediência que exalta a Deus. Razão de viver nossa não é, tire isso de sua cabeça, que a televisão, nessas igrejas terríveis que não abrem nem a Bíblia e falam um monte de bobagem, tire isso de sua cabeça. Você não está no mundo. A razão de viver, de você estar aqui, não é você. Não é. É Deus. Você está aqui para exaltar a glória de Deus. Você está aqui para que Deus se manifeste através de você ao mundo, para que o mundo veja a glória, o poder, a misericórdia, o amor, tudo que Deus é através da sua vida. A maneira que isso vai acontecer, você não pode decidir. Isso é indecoroso, isso é desrespeitoso. A gente só diz para Deus: como o Senhor quiser, o Senhor usa, tá? Se o Senhor quer usar minhas palavras, use. Se o Senhor quer usar minha doença, use. Se o Senhor quer usar minha saúde, use. O Senhor quer usar o meu desemprego? Usa, Senhor. O Senhor quer usar o meu emprego? Usa, Senhor. O Senhor usa da maneira que o Senhor quiser, porque o meu compromisso é com a cruz, é com a obediência, para que obedecendo Deus seja exaltado. Então, descentralize essa ideia da sua cabeça, de que a razão de viver é você. Porque quando a razão de viver somos nós, e não a glória de Deus, o que acontece? Ora, quando as coisas não funcionam como a gente quer, a gente se desilude, se deprime, se angustia, porque a meta que estabelecemos não está sendo alcançada. Quando a meta que a gente estabeleceu é que Deus seja glorificado, Deus pode ser glorificado na nossa derrota, Deus pode ser glorificado na nossa vitória. A igreja dizendo por aí que você só pode glorificar a Deus na vitória.
eu digo a você que você pode glorificar a Deus na derrota. Porque Cristo, quando estava na cruz, todos olharam para ele e disseram, derrotado. Mas ali o Pai estava sendo glorificado. Amém? Por que o Pai estava sendo glorificado? Porque o Filho foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. E o mundo viu a capacidade do amor de Jesus Cristo, a capacidade do amor do Pai na cruz do Calvário. Então, quando nós entendemos que a razão de viver é a glória de Deus e não nós, então todas as coisas começam a ficar diferentes e a gente começa a viver de maneira diferente. Porque aí já não depende do que vai acontecer amanhã. Porque aconteça o que acontecer amanhã, a coisa que mais nos preocupa é se Deus será glorificado. Eu posso amanhã perder um filho, eu posso amanhã perder minha esposa, eu posso amanhã ter qualquer tipo de tragédia, mas a minha preocupação maior, na razão de eu estar aqui, é se eu conseguirei glorificar a Deus ainda assim. Se as pessoas verão a glória de Deus em minha vida, apesar da perca que eu sofri. Porque esse é o motivo de eu estar aqui. Se não fosse assim, o Senhor podia nos levar. Porque nós estamos aqui para ser um espelho de Deus ao mundo. Para que o mundo olhe para nós e diga, existe um Deus. Por quê? Porque eu vi perdão, eu vi misericórdia, eu vi amor, eu vi fé. Quando o mundo vê um de nós demonstrando fé em meio à dor, o mundo imediatamente é constrangido. As pessoas imediatamente se sentem impactadas, porque elas dizem, há um Deus. Porque como a pessoa pode passar por isso e continuar amando, e continuar servindo, e continuar adorando? Isso é fé, e se existe fé, deve existir um Deus. E assim nós glorificamos ao Senhor. Tome a sua cruz e me siga. Seguir os mesmos passos de Jesus. Os passos de humildade e serviço. Em Filipenses 2 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso, mas se humilhou e assumiu a postura de servo. Quando o Senhor Jesus pede para nós seguirmos a Ele, Ele quer que a gente siga nessa vida da maneira que Ele viveu, com humildade e o desejo de servir. Isso dá razão de viver, gente. Desejo de servir ao próximo e ser humilde. Porque o humilde é uma pessoa de contentamento. Portanto, não é uma pessoa murmuradora. O humilde se contenta com o que tem. E isso lhe basta. Uma vez, quando eu fui para São Paulo lançar um livro, e eu encontrei com um rapaz, na volta, e a gente vinha conversando, e ele me disse, eu fui para uma competição lá em São Paulo, e eu disse, como é que você saiu na competição? Ah, foi terrível, infelizmente não me saí bem, tirei o último lugar. Aí eu disse, poxa rapaz, você deve estar muito triste, né? Ele, que nada, ganhei uma viagem, fui conhecer São Paulo, nunca tinha sentido frio na minha vida. Me levaram para um restaurante, comi uma comida gostosa, foi muito bom. E agora estou aqui nesse avião, nunca viajei de avião, é a segunda vez, na ida, agora na volta. Uma pessoa humilde é uma pessoa de contentamento. E uma pessoa de contentamento é uma pessoa que encontrou a razão de viver. A razão de viver qual é? Tudo que vier, da maneira que vier, eu serei grato porque veio. Então isso é contentamento, isso é humildade. É a gente saber que tudo que nos foi dado, poxa, foi maravilhoso, porque nos foi dado. E servir, tem razão de viver melhor do que servir, do que podermos acordar, já falei isso aqui em outras pregações, mas não custa nada repetir. Acordar e saber que tem alguém que depende de nós para fazer alguma coisa. Isso é muito maravilhoso. Teve um domingo que eu cheguei aqui, Marli estava doente, e as cadeiras não estavam arrumadas. Eu fui arrumar as cadeiras. Que saudade da Marli. Que saudade. Arrumei todas essas cadeiras e pensei, Marli, onde tu estás? Porque é tão legal a gente poder servir, a gente, por exemplo, Marli não sabia disso, mas se ela sabe disso agora, ela já fica, olha que legal, né? Sentiram minha falta, né? Humildade de serviço, dá razão de viver. Então Cristo nos ensinou pela sua própria vida, que nós podemos então ter uma razão de viver muito maior. Então a gente pode ter razões de viver mesquinhas, pequenas, efêmeras, mas podemos ter uma razão de viver que é ser como Jesus Cristo. Essa razão de viver faz com que a gente marque a história de quem nos cerca e guarde-nos um memorial lá na eternidade.
Olha que história maravilhosa, né? Você poder marcar a história aqui no tempo e ter um memorial na eternidade. É isso que significa ter como razão de viver ser como Cristo Jesus. Quem tem como razão de viver ser como Cristo Jesus será um marido excelente. Porque antes de estar preocupado com a esposa, ele está preocupado naquele relacionamento em ser como Jesus. A esposa será uma esposa excelente, porque antes de estar preocupada em ser submissa ao marido, ela estará preocupada em ser como Jesus dentro daquele casamento. Um pai e uma mãe serão maravilhosos, porque antes de se preocupar com os filhos, eles estarão preocupados em ser como Jesus para os filhos. E um filho será uma bênção, porque antes de estar preocupados em agradar o pai ou a mãe, eles estarão preocupados em ser como Jesus. Agora leve isso para todos os âmbitos que você possa imaginar. Pense nisso na igreja, uma igreja que antes das pessoas estarem preocupadas com o pastor, ou com a denominação, ou com os irmãos, ele está preocupado em primeiro lugar, em nessa igreja, ser como Cristo Jesus. Tem razão de viver mais impactante? Imagine você lá no trabalho, antes de qualquer coisa, você está preocupado em primeiro lugar em ser Jesus no seu trabalho. Imagine você na sua faculdade ou na sua escola, antes de se preocupar com qualquer outra coisa, você está preocupado em ser Jesus ali onde você está. Você estiver preocupado em ser Jesus nessa comunidade, nessa cidade, nesse país, não tem razão de viver melhor, mais profunda, mais abrangente e que tem heranças eternas. O Brennan Manning conta uma história muito legal de um rapaz que ele visitou no presídio. Os dois estavam presos. Um era cristão, se converteu no presídio, e o outro não, ateu. E a igreja sempre vinha visitar o rapaz que se tornou cristão, traziam comida para ele. E o que se tornou cristão sempre dividia comida com o ateu. O ateu, com raiva, pegava a comida e jogava de volta nele. Nunca recebia. Mas toda vez que o cristão recebia a comida, ele pegava a comida e entregava pelo buraquinho lá, né, na grade, para o ateu. O ateu pegava e jogava de volta. Um dia, o cristão teve uma parada cardíaca e morreu. Chamaram um padre para fazer extrema-unção. Quem já foi católico, né, sabe o que é isso. E o padre veio. Quando o padre chegou, passou pela cela, logo vizinha, né, do ateu, e perguntou ao ateu: meu jovem, você conhece Jesus? Aí ele disse: conheço, estava preso aqui do lado. Você viu que impacto tem alguém que se assemelha a Jesus? Impacto tão grande que o ateu chega a dizer: conheci sim, estava preso aqui do lado. Será que vão poder dizer isso de nós? Se alguém perguntasse, se nós fôssemos o único representante de Cristo nessa terra, que tipo de representante nós seríamos? Alguém que as pessoas poderiam dizer: eis que eu vi um filho de Deus. Ou as pessoas nem sequer se sentiriam incomodadas pela nossa presença e pelo nosso amor. Meus irmãos, a única razão de viver a qual nós devemos nos apegar é ser como Jesus Cristo. Eu sei que você ama seus filhos, eu sei que você ama seu trabalho, sua esposa, mas, meus irmãos, todas essas coisas são falíveis e podem passar. Mas a razão de viver, que é ser como Cristo, é para sempre. E é por causa dela que nós estamos aqui na terra. Então eu peço você, nessa noite, que entregue a Deus todas aquelas razões que você mesmo escolheu. Você disse: eu quero viver a partir disso, eu quero viver por causa daquilo, eu quero... Abra mão e diga: Senhor, eu quero viver para ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Persiga isso. Persiga. O diabo tenta dizer para você: não dá certo, não vai dar certo, não vai dar. O diabo sempre tenta fazer com que nós acreditemos que somos fracassos. Nós somos fracassos. Ele não quer que a gente nem tente. O Chesterton, que era um escritor, ele dizia: o cristianismo ainda não foi tentado. Se alguém tentar, vai dar certo. Então você pode tentar. Para que coisa melhor de perseguir do que dizer: olha, nos próximos anos de minha vida,
Eu quero me tornar como Cristo. Eu quero ser mais amoroso. Eu quero ser misericordioso. Eu quero ter perdão no coração. Eu quero ter tolerância, a mesma tolerância que Cristo tinha. Eu quero cada dia mais parecer com Ele. Se você deseja isso, lance fora então todas as outras razões que você mesmo encontrou e abrace a razão maior, que é ser como Jesus.